Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Aquilo que nós afirmamos no Salmo responsorial é o que acontece em toda a celebração eucarística. Daqui a pouco, antes de nós, como igreja, proclamarmos 3 vezes que Deus é santo, que Ele é Senhor do universo, que Ele é todo-poderoso, o sacerdote, agindo em nome de Cristo, cabeça da igreja, convidará o seu corpo místico, ou seja, a igreja, a se unir a Ele no Espírito Santo, para entoar a verdadeira ação de graças ao Pai. E Ele nos dirá: unamos a nossa voz, a voz dos santos e a voz dos anjos todos para cantar. Por isso que a liturgia que nós celebramos já é a antecipação do céu na terra. O céu não começa quando nós morremos, longe disso. O céu começa já agora, aqui na fé, pois pela fé, Jesus se tornou nosso amigo e Ele caminha conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, disse Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 20. E disse também em Mateus, capítulo 18, versículo 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Ora, se Jesus se faz presente no meio de nós, o céu se faz presente no meio de nós. Pois o céu é fazer essa experiência de unidade, de corpo, de alma, de espírito com o Senhor e Salvador. É já experimentar aqui na terra o gosto do céu, o gozo celestial. Então a vida eterna, ela não começa quando nós morremos. A vida eterna começa agora, na fé, nessa experiência de intimidade com o Senhor. Vai dizer o próprio Evangelho de João que a vida eterna consiste nisto, em conhecer o Pai e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, estar na igreja, fazer parte da comunidade, não deve ser qualquer coisa. Nós não devemos tratar as realidades da fé como se fossem qualquer coisa. O espaço sagrado do templo religioso deve ser respeitado, a nossa postura, a nossa vida de oração. Pois ao entrarmos num templo católico, nós estamos entrando num espaço que nos revela como será a realidade celestial. Um dia ainda o padre vai poder explicar para vocês a arquitetura aqui do Santuário da Vida, que foi pensado pelo Cláudio Pastro. Mas se vocês olharem, por exemplo, aqui tem um número 12 perfeito. Tem 3 espécies de colunas, 3 arcos aqui do lado, à minha esquerda, 3 à direita, 3 à frente e 3 atrás do padre. Porque este santuário é representação do santuário no céu. Basta nós lermos o Apocalipse capítulos 21 e 22. Ou seja, quando nós entramos na igreja, no templo sagrado, que construído com a consciência litúrgica correta, sabemos então que por meio dos nossos louvores, da ação do Espírito Santo, nós vamos unir a nossa voz à voz daqueles que estão no céu. Os anjos que estão diante do trono de Deus, como leremos no livro do Apocalipse, capítulo 7, mas também aqueles que passaram pelo martírio, aqueles que traziam vestes brancas e traziam vestes, aliás, palmas na mão, os nossos irmãos, os santos, os mártires que derramaram sangue pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então a liturgia católica deve ser uma liturgia muito bem celebrada, e nós devemos ajudar o povo a entender esse mistério. Ou seja, nós, ao estarmos aqui diante deste altar, estamos diante do altar que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, que morto não morre mais, mas vive para sempre. E naquele momento em que o padre partir o pão, nós com toda a igreja, ou seja, a igreja do céu e a igreja da terra, nós diremos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único sacrifício de Cristo na cruz, na sexta-feira santa, para a nossa salvação, Ele que nos adquiriu com o preço do seu sangue, como diz Efésios, capítulo 1, nós contemplamos que estamos aqui não por nossos méritos, mas pela bondade e pela graça do Senhor, que nos tornou membros do seu corpo, sua herança, ou seja, herdeiros da vida eterna. Padre, o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? Tudo, e com a celebração que estamos neste momento vivenciando, seja aqui no Santuário da Vida ou em nossas casas. Veja que Jesus aqui, no início do Evangelho de João,
se encontra com Natanael, reconhece que esse discípulo, futuro discípulo, é um homem verdadeiro. E é interessante que ele fala: Natanael, antes que você me visse, eu te vi. Isso aqui nos faz lembrar Êxodo capítulo 3, a vocação de Moisés. Quando Moisés foi lá em Êxodo capítulo 3 olhar a sarça que pegava fogo e não se consumia, não foi Moisés quem viu Deus por primeiro, foi Deus quem o viu por primeiro, se nós lermos atentamente aquele texto do Antigo Testamento. Aqui Jesus assume a mesma realidade: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Então, todo discipulado parte de um amor primeiro. É Jesus quem nos amou por primeiro, é Ele que se entregou por nós, e é Ele que nos viu, e vê o nosso coração. E assim como chamou Natanael, chama a cada um de nós. E a afirmação lapidar desse evangelho aplicado à festa de hoje é esta: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ora, aqui nós precisamos conhecer a Sagrada Escritura. Em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, nós temos o sonho do patriarca Jacó, que depois seria chamado como Israel pelo Senhor. E Jacó então, ao fugir de seu irmão Esaú, quando ele rouba a bênção da primogenitura, a bênção patriarcal, ele foge, e aí ele vai ter um sonho, vai deitar sobre uma pedra, e no sonho ele vai ver exatamente isso: os anjos subindo e descendo, e no topo dessa escada, o Deus que lhe falará e vai dizer: olha, Jacó, não temas, eu estou contigo, você está fugindo, você não fez algo correto, mas eu estou contigo. Ora, o que Jesus está querendo dizer aqui? Essa escada que Jacó viu, essa escada agora, para nós que seguimos Jesus, se torna o próprio Jesus. Ele é a escada entre o céu e a terra. Ele é o único mediador entre os Deus e os homens. Por isso ninguém pode dizer que o Pai, que Deus é Pai, a não ser no Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos aqui, veja, é por Cristo, é com Cristo, é em Cristo. Nós poderíamos ter as melhores intenções, fazemos as maiores caridades, nós não seríamos dignos do céu. O que nos torna dignos do céu é que pelo batismo nós somos enxertados em Jesus, e é Jesus quem nos eleva a contemplar a liturgia do céu. Olha então que na missa, o Cristo, sumo e eterno sacerdote da nova aliança, se faz presente na pessoa do padre, que tem o segundo grau da ordem, o presbiterato. E nós, unidos a Cristo, então contemplamos a glória do céu. Hoje, ao celebrarmos então os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, o que eles nos ensinam? Que no fundo, em primeiro lugar, a igreja é maior do que aquilo que nós vemos. A nossa visão é limitada. Limitado é o nosso entendimento. Porém, a visão da fé nos faz ver para além do material. Assim como a igreja não é somente vocês que estão aqui no Santuário da Vida, ou você que está na sua casa, que seriam os membros da igreja da terra, a igreja também é um grande mistério. A igreja da terra se une à igreja do céu na força do Espírito Santo. Em toda a liturgia eucarística vocês vão ver isso, que depois o padre de citar que o Espírito Santo nos faça um só corpo e um só Espírito, nós passamos a dizer quem é a igreja. Nós falamos da igreja do céu, a Virgem Maria, seu esposo São José, os apóstolos, os mártires. Falamos daqueles que vivem a realidade da purificação, os fiéis falecidos. Pedimos por nós, membros da igreja da terra, que nos unimos com os nossos irmãos no céu no Espírito Santo, mas estamos caminhando para lá e devemos perseverar. Ora, essa realidade que nós experimentamos aqui da igreja, também hoje esta festa nos leva a contemplar a grandeza da criação. A criação também não é só o que nós vemos. Quando nós professamos o símbolo niceno-constantinopolitano, que a parte dele foi promulgada no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, quando a igreja viveu grandes heresias, a igreja teve que determinar a norma da fé. Nós dizemos no símbolo niceno-constantinopolitano: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nós falamos, visíveis e invisíveis.
Ou seja, Deus, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Criou a nós, a nossa realidade material, mas criou também as realidades imateriais. O nome Miguel significa quem é como Deus. O nome Miguel contém uma pergunta: quem é como Deus? O que nós devemos dizer? Ninguém é como Deus. Ao experimentarmos o poder de Deus na nossa vida, graças à única mediação de Cristo, reconhecemos somente a Deus que se deve o poder, a glória, a sabedoria, a honra e a eternidade por todos os séculos. Depois, quando nós olhamos para o nome Gabriel, Gabriel significa poder ou força de Deus. É quando Deus, na sua infinita majestade, nos revela a sua palavra e o seu projeto para nós. Isso aconteceu com Zacarias, pai de João Batista, e aconteceu com a Virgem Maria também. Foi Gabriel que falou para ela que ela seria mãe do Divino Salvador. O que Maria fez diante da revelação do projeto de Deus para ela? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quando experimentamos o poder de Deus na nossa vida, nos colocamos a serviço de Deus. Rafael, que está no livro deuterocanônico de Tobias, acompanha Tobias na sua peregrinação, mas também possibilita a cura de Tobit. Rafael significa Deus cura. Quando nós somos curados por Deus, graças à Eucaristia, graças à palavra recebida na fé, o poder do Espírito Santo, nós louvamos a Deus pelo seu poder e reconhecemos que ninguém está acima de Deus, nem céu, nem terra, somente a Deus se deve a glória e por todo sempre. Então, amados irmãos, que os arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, nos ajudem a reconhecer que pela realidade da fé, contemplamos que Deus nos olhou primeiro, que pela realidade da fé, a igreja é mistério na qual se faz presente Cristo Jesus, e nós só somos igreja, e só estamos unidos ao céu, o céu unido à terra e a terra ao céu, porque Jesus se tornou agora a escada, o único mediador, por meio do qual esta liturgia chega ao coração de Deus. Quem celebra essa liturgia é Cristo, o sumo sacerdote da nova eterna aliança, e nós, membros do seu corpo, unidos a Ele, renovamos a única entrega de Cristo na cruz, porque esse cordeiro que será imolado no altar, é o cordeiro imolado, que morto já não morre mais, e nos dá a vida eterna. Por isso nós vamos continuar a nossa Santa Missa, e que possamos tomar consciência da sacralidade da Santa Missa, nós católicos, saber que a liturgia católica é a antecipação do céu, já que agora na terra, por meio da fé. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.